Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. Quarto dia, tratado, parágrafo 37 a 48. Artigo 2, consequências. Primeira consequência: Maria é a rainha dos corações. Parágrafo 37. Do que ficou dito, deve-se concluir, evidentemente, que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles sua residência como Deus Pai lhe ordenou. Não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna, como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. E essa graça, que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, e o que seria pouco, mas também quanto à alma. 38. Maria é rainha do céu e da terra, pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma. E é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, com os santos, a rainha dos corações. Segunda consequência: Maria é necessária aos homens para chegar ao seu último fim. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessário aos homens para chegar ao seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes, e apenas de superrogação. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. O douto e piedoso Soares de Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lípcio, doutor da Universidade de Lovaina, e muitos outros provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos santos padres, entre outros, Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João de Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação, que é um sinal infalível de condenação. Opinião do próprio Ecompládio e vários outros hereges. Não ter estima e amor à Santíssima Virgem, ao contrário, é indício certo de predestinação. Ser-lhe inteiro e verdadeiramente devotado. 41. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam, a opinião e os exemplos dos santos. Confirmam a razão e experiência, o ensino e demonstram o próprio demônio a seus asseclas, premidos pela força da verdade. Viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-lo a seu pesar. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cito apenas uma, para não me alongar. São João Damasceno, ser vosso devoto,
ó Virgem Santíssima. É uma arma de salvação que Deus dá àqueles quem quer salvar. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo. Entre outras, primeiro, aquela que vem narrada nas Crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu em êxtase uma escada enorme, em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada ele devia subir para chegar ao céu. Segundo, a outra narrada nas Crônicas de São Domingos. Quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados por ordem da Santíssima Virgem a confessar muitas verdades e grandes consoladoras, referem a devoção a Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração. E o panegírico que o demônio, embora a contragosto, fez a devoção mariana sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto seja da Santíssima Virgem. Segundo, a devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda aqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com o nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos depois dela que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e é só por ela que acharão graças os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou, e a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. De tal modo, ela aumentou essa dupla plenitude de dia a dia. No momento a momento que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro e a coroa do rei, a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus em toda parte sempre foi o fruto e o filho de Maria, e Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. A Maria somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes, mais secretas da perfeição e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva infiel a entrada no paraíso terrestre, para aí esparecerem agradavelmente com Deus, para aí com segurança se ocultarem de seus inimigos, para aí sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto da árvore da vida e da ciência do bem e do mal, para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com tanta abundância, ou melhor, como ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e abençoada, do qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos, ela só,
dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar, e para torná-los santos, todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, suplicarão conforme a explicação de São Bernardo. Vossa face em todos os séculos, particularmente no fim do mundo, isto é, os mais santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar a Santíssima Virgem que lhe esteja sempre presente, como seu perfeito modelo a imitar, e que a socorra com seu auxílio poderoso. Disse que isto aconteceria particularmente no fim do mundo, e em breve. Por quê? Porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como cedros do Líbano se avantajam as pequenas árvores em redor, segundo a revelação feita a uma santa alma. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos. E elas serão especialmente devotas à Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges e com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias, os ímpios com sua impiedade, e com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam o templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras, por seu exemplo, arrastarão todo o mundo à verdadeira devoção. Isto lhe há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. O mesmo parece ter predito no Salmo 58, 14 e 15, em que se lê: E saberão que Deus reinará sobre Jacó, e até os confins da terra. Voltarão à tarde, padecerão fome como cães, e rodearão a cidade, em busca do que comer. Esta cidade que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem e saciarem a sua fome de justiça é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo denomina Cidade de Deus. Terminamos aqui o 4º dia do tratado, do capítulo 37 ao 48. Ave Maristela, vinde Espírito Creator.
Vamos agora para os exercícios espirituais dos 12 dias preliminares.